no grupo vocal, que faz parte também do patrimônio do Joana d'Arc. Maria Helena. Com todo carinho, ela começou precoce. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a essa data tão especial para nós. Sintam-se abraçados por todos nós. Como o Líper disse, é uma mensagem recebida por Olímpia de Passanudo. Deus, meus filhos, vos conjura a prática do bem, do amor e da caridade. Vós, caros filhinhos, deveis ouvir as vozes dos enviados do Senhor, porque chegado o momento em que aquele que não quiser seguir as pegadas do Divino Salvador terá de passar horas de terríveis angústias. Por isso é que nós, os seus enviados, não nos cansamos de vos aconselhar a prática do bem, pois é pelo bem que obrais a vossos semelhantes, que Deus vos abre as portas de seu reino. Agora, em que a humanidade está em evolução, estás procurando ouvir o que lhe desejamos ensinar. Agora que os homens se empenham em conhecer o que lhes ditara nosso Senhor Jesus Cristo, quando aí esteve, agora que o ser humano investiga a verdade e tenta conhecê-la, eu quero vos dizer algumas palavras tendentes a vos conduzir a um caminho direto que leva a Deus. O mundo inteiro está combalindo nos fundamentos de sua crença, de sua fé. A nação brasileira também não podia deixar-se ficar atrás, tinha e tem também necessidade de uma fé ardente, de uma fé que transporta montanhas, como bem disse Cristo, o puro Jesus. Hoje, essa crença que transportará nas asas da prece sincera a alma nas regiões onde habita Deus, onde os puros têm sua morada, só a doutrina espírita poderá comunicá-la aos que a procuram. Meus caríssimos filhinhos, quereis ter um dia a bem-aventurança, a felicidade eterna, o reino de Deus? Desenvolvei em vós o amor de Deus sobre todas as coisas e no próximo como a vós mesmos. Estes são os maiores mandamentos que resumem todos os das leis de Deus dadas a Moisés no Monte Sinai e exemplificados tão sublimamente por nosso Divino Mestre. Trilhai, filhinhos, a senda que aí caminhou o meio Nazareno, e vós vireis encontrá-lo aqui, pronto a vos conduzir à mansão bendita de seu onipotente Pai. Joana d'Arc. Assim seja. Então, nestes momentos, após esse início que nos trouxe a emoção à tona, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai. Querido Pai, hoje nossos corações estão festejando mais uma data tão importante em nossas vidas. E como todo aniversário em que se comemora, tal qual o aniversário de uma criança, que sempre nos traz alegria, que sempre nos traz a esperança, nós aqui queremos dizer: Pai de amor, nós somos as crianças que ainda estão engatinhando nessa estrada evolutiva, nessa estrada de evolução, de sofrimentos tão guardados dentro de cada um de nós, de dúvidas, porque somos pequeninos ainda, de questionamentos, porque precisamos aprender e temos em nossas almas gravada esta certeza do teu amparo e da tua proteção. Mas ainda somos crianças que precisam do teu amparo
ti, porque crianças como somos, fomos acolhidos nesta casa que mais um ano aniversaria. Essa casa que semeia há tantos anos a palavra do Mestre Jesus, que nos aquece o coração, que é o alimento para as nossas almas sedentas de consolo, de esclarecimento e de amor. Somos crianças ainda, Pai querido, engatinhando neste mundo tão imperfeito e tão perdido ainda. Mas somos crianças com a certeza de que mãos poderosas e fortes e acolhedoras estão sempre nos acolhendo, nos resgatando de nossos momentos de sofrimento, de questionamento, de dor, de solidão. Mas estamos aqui. Apesar de tudo, Pai, estamos aqui com a certeza do teu amparo, com a certeza de que o Evangelho do Mestre Jesus é a única saída para nós buscarmos a nossa harmonia espiritual. E um dia, nós crianças ainda, engatinhando nessa estrada da evolução, seremos adultos plenos a transbordar amor em nosso coração. Que a paz de Deus e o amor do Mestre Jesus ilumine todos. Que Joana Dark, mentora de nossas almas, ilumine os nossos corações e nos fortaleça a caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Nós passamos então a palavra a Leia com o tema a consciência de si mesmo. Meus queridos irmãos, boa tarde. Gratidão. Gratidão é o sentimento que nos invade neste momento, quando temos a oportunidade de estarmos juntos para fazermos algumas reflexões. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a Joana Dark, a veneranda mentora desta casa que hoje comemora o seu 69º aniversário. Agradecendo ainda aos nossos mentores e amigos espirituais, pedimos que nos abençoe Deus, o nosso Pai Criador, e que nos conduza Jesus, o Divino Mestre. Que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoe aquele que me ofende, que eu me esforce por amar, inclusive ao meu inimigo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que eu faço em nome do menor dos meus irmãos é em nome do próprio Cristo que eu faço. Mas o que acontecerá se descubro porventura que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo reside dentro de mim, e sou eu mesmo, o inimigo a quem preciso dar a esmola da minha vontade, que sou eu mesmo, o inimigo a quem necessito amar. Celebrizou-se entre os judeus, durante a Segunda Guerra Mundial, um homem que era muito simples, mas que tornou-se o verdadeiro herói da sua pátria. Referimos-nos a Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal nasceu no ano de 1908, na região da Galícia, no Império Austro-Húngaro. Formou-se em arquitetura no ano de 1932 e, em 1936, casou-se com Cida Miller. Em 1941, foi levado aos campos de concentração, onde permaneceu até o ano de 1945, quando foi libertado pelas tropas americanas, após ter peregrinado por 13 campos de concentração. Em 1946, reencontra a esposa com quem foi viver na cidade de Linz, na Áustria.
Depois da Segunda Guerra Mundial, Simon Wiesenthal dedicou sua vida a localizar, identificar e entregar à justiça criminosos nazistas que haviam fugido da Alemanha derrotada, indo refugiarem-se em alguns países da América Latina, governada por outros ditadores menos ferozes que Hitler, porém não menos cruéis do que todo ditador. Ele conseguiu a façanha de sequestrar nos arredores de Buenos Aires Josef Eichmann, um dos homens mais perversos que pisou os campos de concentração, responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas, e o mandou para Tel Aviv, onde foi julgado e condenado. Em 1947, ele foi responsável pela prisão de mais de 1.100 criminosos nazistas, tornando-se um paradigma de dignidade e de valorização do ser humano. O Centro Simon Wiesenthal, em Los Angeles, é nomeado em sua honra. Recebeu 4 indicações ao Prêmio Nobel da Paz, mas não se sagrou. Porém, no dia 19 de fevereiro de 2004, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra nomeou o cavaleiro. Simon desencarnou no dia 20 de fevereiro de 2005, em Viena, durante o sono, aos 96 anos. Deixou uma filha e 3 netos. Deixou também uma valiosíssima obra. Trata-se de um livro autobiográfico intitulado The Sunflower, O Girassol. O resumo desta obra pode ser ouvido de forma ímpar, de forma singular, de forma única, na voz de uma das maiores representações da doutrina espírita no mundo, o nosso querido e notável Divaldo Pereira Franco. Pode ser encontrado também em alguns arquivos nos maiores meios de comunicação espalhados pelo mundo. Esta obra teve início a partir de um acontecimento que marcou a vida de Simon. Isso ficou gravado nele por toda a sua vida. E agora, dentro das nossas possibilidades, passaremos a narrar. Corria o ano de 1941. Simon vivia na Polônia com Sila Miller, com quem havia se casado 5 anos antes. Ele contava 33 anos de idade quando foi detido e levado aos campos de concentração, de trabalhos forçados, de extermínio. Era um lugar da destruição humana. Porquanto ele ia sobrevivendo, porque centenas ali haviam sido brutalmente assassinados sem qualquer julgamento pelo crime hediondo de pertencerem a uma raça a qual Hitler e seus acervas detestavam. Naquele momento, Simon, com as mãos calosas, debilitado pela fome, exausto em razão dos trabalhos forçados, foi chamado por uma enfermeira nazista para atender a um soldado das tropas SS que lhe desejava falar. A jovem enfermeira dele se aproximou, dizendo que alguém precisava da sua atenção, o que para ele foi motivo de grande surpresa, porque ele ali valia menos que a escória, ele pertencia à escória, valia menos que um animal de carne. Simon então atravessou aquele campo entre gemidos e lamentações. E na área que ficava entre aqueles que exerciam serviços e aqueles que comandavam, ele passou por um pequeno cemitério. Ali estavam sepultados os chefes nazistas e ele foi tomado por uma grande dor, porque em cada sepultura havia um girassol. E Simon pensava: para os bárbaros, uma flor, para nós, a vala imunda, com exceção daqueles entre os seus que eram levados diretamente para as câmaras de gás. Uma amargura tomou conta do coração de Simon, e ele então entrou na ala de emergência do hospital para atender aquele que ele desejava falar. O ambiente era fétido, pois ali estavam as pessoas vitimadas pelas bombas, pelos estilhaços, pelo clamor da guerra. Simon foi literalmente empurrado a sentar-se em uma cadeira, ao lado de um corpo todo envolto em ataduras, com exceção da boca, das narinas, dos olhos e dos ouvidos, que estavam descobertos. O indivíduo suava abundantemente, pois aquela massa de gases
estava úmida sobre aquele rosto que Simon não conseguia ver. A lua escoava debilmente por entre janelas sujas e, naquele momento, uma mão envolta em ataduras foi em busca da sua. Mas aquele contato provocou algo de estranho em Simon, uma certa nervosidade. Afinal, ali estava o assassino de seu povo. O que desejaria ele? Com uma voz rouquenha, nos momentos finais, em plena agonia, o homem perguntou: "Você é judeu?" Simon respondeu com um meneio de cabeça e com uma voz muito fraca, porque a sua garganta negava-se a enunciar palavras. E o outro continuou: "Meu nome é Carl Sandler, tenho 21 anos e necessito falar a um judeu." Simon permaneceu em uma postura entre o consciente do ódio e o inconsciente da coragem, que o aconselhava que tivesse misericórdia, mas ao mesmo tempo ele refletia: como poderia haver misericórdia no coração de alguém que presenciou o assassinato de 150 membros diretos e remotos de sua família? E Simon então permaneceu em silêncio. Naquele momento, com a voz ainda mais amarfanhada, o paciente disse: "Tenho sede." Simon se lembrou de que um dia, em uma cruz de vergonha, alguém deu um grito naquela tarde de trevas, bradando: "Tenho sede." Ele então apanhou o copo que estava ao lado e deu-lhe de beber, ajudando a equilibrar aquela mão trêmula. O outro sorveu o líquido com sofreguidão e em seguida disse: "Se você é judeu, eu preciso fazer uma confissão." Simon pensava: confissão à hora da morte? A pessoa é perversa a vida toda. E na hora que vai morrer quer fazer uma confissão? Ele então se armou contra o paciente, quando a sua postura deveria ser de amor. Mas as nossas sombras interiores, as nossas más inclinações, neste momento, tomam conta da nossa consciência e o ser que estamos se sobrepõe ao ser que somos. Ele então se fechou em um silêncio sepulcral. Enquanto lágrimas rolavam pela gaze que cobria o rosto de Sandler, sua voz continuava quase fúnebre: "Eu fui uma criança cristã. Eu nasci em uma família cristã e fui uma criança muito boa. Meus pais diziam que eu era bom. Mas quando Hitler assumiu o poder e após o seu discurso em Munique, eu me apaixonei pela juventude hitlerista. Não o homem que sou hoje, mas o adolescente que eu era. Porque naquela época eu tinha 15 anos, apenas 15 anos. E com 15 anos nós somos sonhadores, temos ânsia de poder, estamos atormentados pela sede da glória e da fama. Então, contra o gosto de meus pais, tornei-me membro da juventude hitlerista. Havíamos ouvido nosso chefe dizer: façam-se odiar, pois as botas nazistas devem deixar marcas de sangue. Por onde passarem, espalhem a fúria, para que todos venham temer os germanos. E aquilo, para mim, recém-saído da adolescência, era demasiadamente extraordinário. Então eu tudo fiz para tornar-me odiado. Aos 17 anos, matriculei-me nas tropas de elite, as terríveis SS, com a missão de eliminar os judeus. E assim, continuei na minha saga de alucinação. Nunca me permiti possuir uma mulher da tua raça, pois nenhuma delas era digna de mim. Jamais permiti que meu corpo tocasse o corpo de uma judia, pois eu não achava imundas. Mas a vida é cruel. Eu me lembro de que um dia nós chegamos a uma aldeia onde haviam uns 300 judeus. E nós chegamos sem piedade. Fomos em direção a um prédio de madeira de 3 pisos. Colocamos todos lá dentro. Cerramos as portas por fora e ficamos em sentinela para o caso de algum deles desejar sair. E atiramos fogo.
Naquele momento, o paciente fez uma pausa, parecia não conseguir falar. Seu coração parecia saltar na garganta. E após breves momentos, ele continuou. Quando eu olhei para o terceiro andar, eu vi um menino. Devia ter de 8 a 10 anos. Eu pude ver seus olhos em meio às lavaredas. Ele olhou para baixo e a expressão do seu olhar era de pedido de socorro, de misericórdia, de compaixão. Depois disso, nunca mais eu fui o mesmo, porque o olhar daquele menino atravessou meu peito como um punhal a ferir. Ele era tão jovem e eu tirei-lhe a vida por um simples ideal. Mas será isso o ideal? Não será antes uma tragédia, uma desgraça, um infortúnio? Mas agora sou eu que vai morrer. Eu necessitava falar um judeu, porque eu me voltei a Jesus. Não sei por que este homem estranho tomou conta novamente dos meus pensamentos e da minha vida. Sabe, quando eu vivia com meus pais naquela aldeia ao norte da Alemanha, eu era bom. E agora que vou morrer, quero morrer como um filho digno. Você me perdoa? Simon olhou para aquele ser que ele considerava abjeto. 21 anos, assassino, serial, sem a menor compaixão. E agora que enfrentar a própria consciência no mais além, pedia perdão, ele então se manteve em silêncio, porque Simon não conseguiu perdoar. Porém, antes da conversa com Simon, Sandler determinou que seus parcos bens fossem distribuídos entre os judeus, o que Simon recusou como era natural. E assim ele voltou à sua infeliz rotina, exercendo trabalhos forçados e aguardando o momento em que também ele ia abandonar a vida física. Diariamente, à hora da chamada, ele ficava aguardando que seu número fosse sorteado para dar mais um passo em direção à Câmara de Gás. E assim, diariamente, ele morria e renascia. Até que as tropas americanas chegaram e libertaram os tantos. Aqueles que sobreviveram como Simon eram, na verdade, cadáveres que respiravam. Tinham o corpo coberto por parasitas tomados pela febre tifoide. E assim, muitos deles sucumbiram ainda no campo de recuperação. Mas Simon sobreviveu e jurou que iria entregar à justiça todos aqueles criminosos. Mas, algo atormentava a vida de Simon. Ele não conseguia se esquecer daqueles momentos com Sandler. Aquele acontecimento marcou profundamente a sua vida e em seus ouvidos parecia ouvir aquele pedido suplícito: você me perdoa? Ele então tomou uma decisão. Rumou para o norte da Alemanha, onde viviam os pais de Sandler. Encontrou apenas a mãe, pois o pai já havia partido. Ele então disse: senhora, venho dar-lhe um abraço em nome de seu filho. Mas no fundo, Simon odiava o filho daquela mulher. Dele guardava rancor, guardava ressentimento. Mas aquela mãe não tinha culpa. E ele continuou: senhora, o seu filho morreu segurando a minha mão. E aquela mulher ferida disse: o meu filho era bom. O meu filho era muito bom. O senhor não acha que o meu filho era bom? Simon, reconhecendo que não podia ferir ainda mais aquela mulher que havia perdido tudo, o filho, o marido, a propriedade que estava agora completamente em abandono, ficou em silêncio. Ele nada disse. Mas Simon continuou sua saga. Transferiu-se com o comando secreto de Israel para a Argentina, onde, durante o governo de Perón, refugiaram-se vários nazistas. E ele conseguiu localizar Josef Eichmann e, através de um artifício, conseguiu atrair a atenção de Eichmann para uma armadilha. E, em uma manobra espetacular e quase única, ele conseguiu sequestrar no coração de Buenos Aires Josef Eichmann
um dos homens mais perversos que pisou os campos de concentração, e um avião, na calada da noite, vindo de Israel, transportou o bandido para o Tribunal de Justiça em Tel Aviv. Lá, diante de testemunhas que haviam sobrevivido ao Holocausto, ele mereceu um julgamento digno e em conformidade com o Código Penal, perfeitamente válido. Poderia defender-se, mas o seu escárnio contra a raça judia e a sua aparência perversa, que demonstrava não ter o menor arrependimento, granjearam a pena capital do enforcamento. Mas nem as torturas sofridas no campo de concentração, nem os feitos espetaculares marcaram tanto a vida de Simon como aqueles breves momentos passados ao lado de Sandra. Isso o atormentava. Ele não conseguia esquecer-se. Isso foi tão forte, isso foi tão significativo em sua vida, que ele encerra a sua biografia com um ponto de interrogação. Ele encerra perguntando se deveria ter perdoado aquele jovem. E vai além. Ele divide com a humanidade a sua dúvida. Ele pergunta: você teria perdoado? A consciência é o juiz da verdade infalível em nós. Percebemos que ele viveu um intenso conflito entre o ego e o self. O ego exigindo aplausos, compensações e destaques em contraponto ao self, princípio básico da vida inteligente e também a soma de todas as nossas experiências evolutivas. Apesar da aparente integração entre ambos, quando somos envolvidos pelo medo inconsciente da fragmentação entre estes dois polos, principalmente quando vivemos por um ideal que asfixia os conflitos sem tê-lo resolvido, somos despertados pela terrível sensação de vazio. E é quando então passamos a analisar a nossa vida, reavaliando as escolhas que fizemos até ali, tentando ignorar a sua própria consciência, tentando camuflar o sentimento de culpa que dele se apoderou após a ocorrência com Sandra. Simon entregou-se fervorosa e ardentemente a uma causa, a um propósito. E apesar das vitórias que alcançou, não conseguiu valorizá-las, porque o sentimento para ele predominante não estava relacionado com o fato de ter sobrevivido, e sim com o fato de não ter perdoado o jovem Sandra, porque a guerra interna era muito maior que a guerra externa. E por isso mesmo, embora ele tenha conseguido sair do campo de concentração, o campo de concentração não saiu dele, o que levou a desenvolver o que se denomina de consciência cristalizada. Nossa consciência se cristaliza quando não nos empenhamos em pensar por nós mesmos e nos deixamos levar por eventos externos, pela opinião dos outros, por fatos e situações da vida. Porque quando não buscamos respostas em nosso mundo íntimo, quando não nos concentramos em nós mesmos, nos tornamos presas fáceis do monoideísmo, das ideias fixas, que, segundo nos esclarece o Espiritismo, é o estado mórbido da consciência, que pode nos levar a quadros de obsessão com seus desdobramentos em fascinação e subjugação. Sócrates, na antiguidade, já falava a respeito da importância de nos tornarmos seres autoconscientes. E em janeiro de 1937, no livro Crônicas de Além Túmulo, pela psicografia de Chico Xavier, em entrevista ao irmão X, voltou ao mesmo tempo, dizendo que a consciência de si mesmo é a única maneira de romper o pensamento cristalizado. E em uma das passagens, quando interrogado sobre se gostaria de enviar ao mundo suas mensagens benevolentes e sábias, Sócrates respondeu: seria inútil, pois os homens da terra ainda não se reconheceram. São cidadãos da pátria, sem serem irmãos entre si. Marcham uns contra os outros ao som de músicas guerreiras, sob a proteção de estandartes que os desunem, aniquilando-os os mais nobres sentimentos de humanidade.
E continuando, mais à frente, Sócrates considerou: não crucificaram por lá o Filho de Deus, que lhes havia prometido a própria vida, a fim de que conhecessem e praticassem a verdade? O pórtico de Delfos está cheio de atualidade para o mundo, mas o nosso projeto de difundir a paz na Terra somente terá realização quando os homens deixarem de ser cidadãos para se tornarem homens conscientes de si mesmos. E Joana de Ângeles, em O Ser Consciente, do capítulo A Conquista do Self, nos diz que todos necessitamos viajar para dentro, a fim de nos descobrirmos, a fim de nos livrarmos daquilo que nos oculta aos outros e a nós próprios, saindo da atitude defensiva que adotamos, tentando fazer com que ninguém volte a nos machucar como já fizeram no passado. Porque, do contrário, continuaremos a colecionar ressentimentos e temores, caminhando para um estado patológico que poderá nos levar à autodestruição. Já quando optamos por um enfrentamento consciente, percebemos que as nossas angústias, medos, anseios e temores não são reais e nem têm sentido. São apenas fruto da imaturidade da presunção do ego, que se atribui um merecimento que não tem, porque não estando habituado aos enfrentamentos com o self, o ego estabelece mecanismos para continuar dominando. Apesar das considerações que poderíamos tecer com base nos mecanismos de fuga enumerados por Joana de Ângeles, o que mais se salienta na biografia de Simon é o mecanismo da compensação, quando o excesso de devotamento a uma causa é, na verdade, é uma compensação ao medo inconsciente de sustentá-la. E nessa compensação psicológica, o ego está sempre certo, está sempre correto, é dominador, se sente superior aos demais, e por isso mesmo continua exagerando. Ele sempre exagera, que é para aliviar a tensão que se estabelece entre o ego presunçoso e o eu debilitado. Os mecanismos de fuga constituem uma necessidade de reprimirmos algo para cuja manifestação não nos sentimos preparados. Enfrentamos o mundo, às vezes até, como dizem, de peito aberto, mas não nos sentimos suficientemente estruturados para nos enfrentarmos a nós mesmos, para os enfrentamentos internos, para nos superarmos a nós mesmos. E assim, deixamos de viver e passamos simplesmente a levar a vida de forma instintiva e automatizada. Porém, dessa forma, surge em nossa vida a dor, surge em nossa vida o sofrimento, que são mecanismos que a vida utiliza para nos fazer mover processos para potencializar o nosso crescimento interior. É a vida nos colocando frente a frente com nós mesmos, exigindo de nós coragem para transformarmos a sombra do ego, a fim de que o self, o espírito que somos, possa iluminar-se. Segundo Jung, o momento da consciência é quando logramos fazer com que o ego tenha conhecimento de todos os nossos conteúdos psíquicos. É a razão lógica nos ditando como podemos e quando devemos fazer. É como uma voz interior a nos dizer: ei, há um sentido, há uma direção a seguir. A consciência é uma linha difusa que estabelece aquilo que é correto e aquilo que não é. Como dizia Paulo, o apóstolo, tudo eu posso fazer, mas nem tudo me é lícito. Ter consciência é alcançar o equilíbrio entre o bem e o mal. E bem, na verdade, é tudo aquilo que está em conformidade com as leis divinas. E quais são essas leis? Aquelas que estão escritas na nossa consciência, conforme nos lembram os Espíritos na questão 621 de O Livro dos Espíritos. A maioria de nós, que já buscamos a nossa renovação pelas linhas do bem, quando chegamos aqui na Terra, quando aqui reencarnamos, trouxemos uma ardente aspiração de nos transformarmos, em razão das angústias que experimentamos, pelas duras revelações que tivemos de suportar quando da nossa desencarnação.
E segundo a irmã Silvô, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, o traço psicológico característico deste quadro é um forte sentimento de cobrança de si mesmo. E é por isso que muitas vezes nos cobramos demais. E essa pressão psíquica nos leva a não valorizarmos as nossas conquistas. E por isso mesmo, estamos sempre buscando mais, ainda que não saibamos nem o que é. E nós abrimos aqui um parêntese para mais uma vez lembrarmos os ensinamentos de Hermance do Fogo. Gostamos muito dessa parte. Hermance sempre nos lembra que o oposto da felicidade não é a tristeza, porque a tristeza é emoção, é passageira. O oposto da felicidade é a insatisfação. E é assim que nós vivemos quando não nos conhecermos, quando estamos sempre à busca de algo que não sabemos bem o que é insatisfação por definir bem. Então, o oposto da felicidade é a insatisfação, porque insatisfação é estado, resultado de uma sequência de insucessos e más escolhas que nos levam a vagar pelo caminho das ilusões. É ilusão, é tudo aquilo que pensamos, mas que não corresponde à realidade. São percepções que nos distanciam da verdade. Elas têm sua origem na carência, na culpa, no medo, nos traumas, nos sentimentos e emoções que ainda cultivamos por não termos desenvolvido o autoconhecimento. E tudo isso, segundo ela, para camuflarmos o sentimento de inferioridade que ainda assinala a caminhada da grande maioria de nós, os habitantes da Terra. Para camuflarmos este sentimento de inferioridade, imprimimos a nossa imagem, uma importância que não tem razão de ser. É por não nos conhecermos ainda, por não termos desenvolvido ainda o autoconhecimento, que criamos personagens e passamos a interpretá-los, sem nos darmos conta de que o nosso grande drama, a nossa grande dor, tem origem no conflito que existe entre quem realmente somos e quem disseram que deveríamos ser, ou ainda quem imaginamos que devemos ser. Pacon era um camponês russo que vivia com sua família em um pequeno sítio e dividia com os vizinhos o pasto para os animais. Certa feita, a mulher de Pacon recebeu a visita de uma prima que vivia na cidade. E a prima então começou a desdenhar da miséria em que ela vivia. O marido, sentado em uma cadeira na sala, ouviu toda aquela conversa e decidiu que ia sair daquela pobreza. Decidiu que teria prosperidade sem limites. E de fato, Pacon passou a ter prosperidade sem limites. Certo dia, um estranho lhe disse que os povos baquires que viviam em terras distantes vendiam grandes porções de terra por pequena quantia de dinheiro. Ele então vendeu todos os seus bens e empreendeu a grande viagem em busca dos povos baquires. Lá chegando, foi bem recebido pelo chefe da aldeia. E quando achou oportuno, falou com o chefe da aldeia sobre a sua intenção de adquirir terras. E o chefe da aldeia lhe disse que venderia grandes porções de terra por dinheiro por quantia que o camponês pudesse pagar. Mas ele disse que venderia um dia de terra pela quantia que ele pudesse pagar. Mas ele não entendeu como assim um dia de terra. Na verdade, ele poderia ter toda a terra que ele conseguisse percorrer entre o nascer e o pôr do sol no mesmo dia. Ele então se animou. Tão logo o sol nasceu, Pacon se colocou na linha de saída e seguiu. E foi para lugares cada vez mais distantes. Porque cada lugar que passava ele via terras cada vez mais belas. Então ele via um lago que ele deixava de fora de suas posses, via uma colina, e ele então foi seguindo e marcando com pequenos montes de terra o seu novo domínio. Até que quando ele deu por si, o sol já estava indo embora e ele precisava voltar. Pacon então correu, tentando alcançar a linha de chegada antes do sol. Ele então, quando faltavam poucos metros para a linha de chegada, Pacon caiu. Caiu para nunca mais levantar. Os baquires enterraram o corpo de Pacon em um pedaço de terra de 2 metros de comprimento por 80 centímetros de largura, porque essa era toda a terra de que ele precisava.
E Leon Tolstói, que é o autor deste conto, encerra perguntando: de quanta terra precisa o homem para viver? E ele mesmo responde: para viver não sabemos, mas para morrer bem pouco. Então, pelo que podemos perceber, na tentativa de encontrar uma razão para a sua vida sem sentido, ele empreendeu buscas que se tornaram infindáveis. Tinha uma noção equivocada de felicidade, achava que encontraria felicidade nas coisas, nas pessoas, nas instituições do mundo. E foi o que aconteceu a Pablo. Há um texto bíblico que fala sobre isso. Diz assim: todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá sempre voltam a morrer. Todas as coisas causam canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Este texto do Eclesiastes aponta para o caráter infindável das nossas buscas e para o caráter insaciável do nosso ser. Quanto mais temos, mais desejamos. Quanto mais avançamos, mais longe queremos chegar. Nunca nos encontramos em um ponto de equilíbrio em que vivemos para nós mesmos. Chega, porque eu tenho me basta. Ou sou feliz com o que eu nasci. E isso porque não nos demos conta ainda de que os objetos dos nossos desejos e o alvo das nossas buscas nunca, jamais irão preencher o vazio da nossa alma. Vivendo nesse estado, experimentamos dores emocionais profundas, que são sinais da nossa alma clamando por crescimento. Porque depressão e baixa autoestima, ansiedade e insegurança são angústias no processo de aperfeiçoamento. E um outro incômodo psicológico muito frequente é a inquietude interior, que se manifesta como preocupação nascida do nada, sem utilidade racional ou explicável. Mas sabemos que são reflexos típicos de reajustamento do espírito, que se desce pouco a pouco do mundo de suas faltas. Mas isso não significa que nós trazemos uma caixinha de sentimentos guardados do passado, porque sentimento é algo que se vive no presente. Então, não existe sentimento de culpa arquivado, existe morro psíquico acumulado como resultado das feridas conscienciais que se espalham para o corpo, que é utilizado como dreno. E esses desajustes só se fixam porque não enveredamos esforços na construção da nossa paz íntima. Mas, embora dolorosa, esta é a forma que a alma resgata o vínculo entre sentimento e consciência. Porque este vínculo entre sentimento e consciência é muitas vezes rompido pelas artimanhas que adotamos para negar sentimentos. Porque como não conseguimos enganar a consciência, porque ela é o juiz infalível da verdade em nós, passamos a negar os sentimentos que ela nos envia como sendo mensagens dirigidas ao bem. No entanto, quando recusamos reincidentemente a ouvir os apelos da consciência pelas vias do sentir, desenvolvemos aquilo que se denomina de cristalização do afeto. Cristalização do afeto é um desajuste no campo mental e que pode nos causar vários transtornos psiquiátricos. Jesus, o cuidador de almas por excelência, teve o ensejo de nos dizer: sois deuses. Esta é uma afirmação pedagógica que nos leva a algumas indagações. Narra uma velha lenda que uma alma chegou às portas do céu e bateu querendo entrar. Na intimidade do paraíso, alguém perguntou: quem é você? E ela respondeu: sou mulher. E lá de dentro a voz redarguiu: não te perguntei qual o sexo, eu quero saber quem é você. Sou cristã. Tampouco desejo saber qual a tua profissão religiosa. Eu quero saber quem é você. E mais uma vez a alma disse: recém-vinda da terra. E lá de dentro a voz novamente: não quero saber de onde vens, eu quero saber quem és. E por que a mulher não conseguisse, a alma não conseguisse responder por dentro, durante todo o dia
dia e toda noite a pergunta era feita. Porém, a resposta insatisfatória não lhe abria as portas do paraíso. E, por consequência, ela foi mandada de volta à terra, a fim de tentar descobrir quem era ela. Quem é você? Essa é uma pergunta que ainda atormenta muitos de nós por não termos ainda uma ideia clara, não termos ainda uma ideia precisa, por não termos nos tornado ainda seres autoconscientes. Formulai de voz para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las, justo é que se gastem alguns minutos para uma felicidade eterna. Eis aí as palavras de Agostinho, o sábio de Hipona. Então nós precisamos buscar respostas a perguntas fundamentais. Quem somos nós? Para que realizamos as coisas que fazemos? Para que vivemos? Como dar sentido à nossa vida para preencher o vazio que por vezes nos domina a alma? Como nos livrarmos de quem pensamos que somos? Espiritismo é doutrina de profundidade, é um tratado integral de crescimento, é um convite à vida consciente e responsável. E na trilha do autodescobrimento, somos chamados a olhar para nossos pendores e tendências, a entrar em contato com o que sentimos, admitirmos o que queremos da vida, buscando administrar com responsabilidade e com coragem aqueles que irmã se chama de trio de malfeitores da alma, que são a culpa, a baixa autoestima e o medo de errar. Quando nós não temos uma visão bem clara acerca de nós mesmos, temos a impressão de que estamos nos enxergando através de um espelho passado que reflete a nossa própria imagem de forma ainda distorcida para nós, provavelmente nos tornaremos, muito provavelmente, nos tornaremos pessoas inseguras. E a nossa insegurança poderá nos levar por um dos dois caminhos. Ou a nossa insegurança nos levará para o caminho da autodestruição, pela manutenção de uma autoimagem negativa, ou tentaremos mascarar a nossa insegurança, nos tornando pessoas arrogantes. E vale lembrar que arrogância é característica daquele que arroga direitos que não tem, que mantém uma altivez excessiva, concentra as energias na parte superior do corpo e que por isso mesmo afasta as pessoas de seu convívio em razão do seu comportamento. Enquanto não buscarmos o nosso aprimoramento moral e espiritual, nossa vida será sem sentido e nossas encarnações serão desafios repletos de desencantos e revoluções. Jesus nos disse que devemos buscar sempre e cada vez mais. Nós precisamos começar a pensar mais profundamente nessa questão. Não basta perseguirmos apenas metas do plano físico, porque nós somos muito maiores do que isso. Nós somos espíritos imortais. E a nossa busca maior, particular e definitiva deverá ser pelo autodescobrimento, promover o autoencontro, para que a partir daí tenhamos condições de nos conquistarmos a nós mesmos. Vivermos atormentados pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer, por não termos agido de forma diferente nessa ou naquela situação, não vai trazer sossego ao nosso coração cansado e sofrido. Porque somente estagiar no desejo de melhora não é suficiente para o equilíbrio. É preciso agir na construção do bem. Porque a reforma efetiva de nós mesmos depende de trabalho e de obras. A exemplo de Ananias, o apóstolo chamado para curar os olhos do doutor de Tarso. Quando Jesus lhe chama pelo nome, ele responde: eis-me aqui, Senhor. O nome dessa virtude no dicionário cristão é disponibilidade para servir e aprender. E é o roteiro único e mais completo e também mais eficaz para aqueles que buscam a autoiluminação. Porque nenhuma experiência de crescimento passa pelo alargamento horizontal. Ela é verticalidade, ela toca o coração. O Espiritismo nos esclarece que a grande tarefa de Jesus na Terra foi a de libertar consciências, mas essa liberdade não se adquire sem construção íntima. E mesmo quando deixamos o corpo físico sem essa construção íntima, continuamos prisioneiros. Porque quando vivemos tentando manter o status da criatura que
supomos ser, que queremos que os outros pensem que somos, perdemos a nossa identidade psicológica, nos distanciamos da nossa essência e, por consequência, perdemos também a alegria de viver. Mas, como já nos questionava Freud, qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Precisamos mover processos que nos conduzam a estados de paz, sair do lugar, aceitar que aqueles padrões que adotamos ao longo da vida talvez já não estejam trazendo alegria ao nosso coração. Entender que se algo nos causa tristeza, amargura, angústia ou ansiedade, talvez seja porque estejamos nos forçando a viver de um modo que vai contra a nossa essência. Permanecer neste estado pode nos levar à exaustão, quando então teremos a sensação de que estamos nos asfixiando em nós mesmos. É a dor nos convidando a empreendermos a grande viagem. É a vida conclamando-nos a vivermos em plenitude, a nos descobrirmos, a nos assumirmos, a deixarmos de lado as bengalas psicológicas e assumirmos o controle, assumirmos a condição de seres que se candidatam a proprietários eternos dos seus destinos. O primeiro passo é estabelecermos uma relação pacífica e amorosa com nós mesmos. Que busquemos então nos amarmos como somos ainda, para que a partir das migalhas deste amor que hoje ainda individualizamos, a misericórdia divina sacie a sede da nossa alma com bênçãos de paz e estímulo na aquisição da consciência de nós mesmos. A liberdade e a alegria do espírito não constituem nenhum estado, e sim em processo de busca da verdade em si mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É uma questão de aprender a ser em plenitude, na condução do eu imaginário para o eu real. Existir, ser alguém, superar a frustração do vazio com toda a simbologia de recomeço, de renascer, de devir, de vir a ser. Mas isso somente será possível com Ele, Jesus. Caminho, verdade e vida. Porque o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade, que sai das funas do eu para os altos píncaros da liberdade. Vivendo nos reinados de Augusto e Tibério, cujas vidas assinalaram com inusitado vigor a história, o seu berço e o seu túmulo marcaram indelevelmente o tempo, constituindo o sinal divisório da civilização. Aceitando como berço o reduto mínimo de uma estrebaria, no momento justo em que a supremacia da força entronizava o gládio e a púrpura atapetava o solo por onde passavam os triunfadores. E não desistiu jamais da diretriz inicial assumida, o servo de todos, acompanhando a marcha deslocada do espírito humano, que se encontra atado aos sucessivos ciclos dos renascimentos inferiores, nas rodas das paixões escravizantes, fez que pioneiros e embaixadores da sua morada o precedessem, cantando as glórias da vida e do belo, para propiciar os sonhos de elevação e as ânsias balsamizantes. Alexandre Magno conquistou o mundo, porém não foi capaz de calar aqueles filósofos que habitavam as margens do Nilo, apaixonado por Homero, dizia encontrar na Ilíada a inspiração para o amor e para a guerra que lhe dava glórias. Logo passou, e aos 33 anos sucumbiu, depois de ter vivido o equivalente a muitas vidas. Os direitos dos povos pertenciam aos dominadores, e o homem assemelhava-se a animal de carga nas garras da força. Depois dele, Marco Aurélio registra os pensamentos que fluem da mente privilegiada, enquanto peleja nos campos juncados de cadáveres. Os conquistadores de um dia erigem monumentos à própria insânia, que a soberba qualifica de glória, mas que é ruim quando os construtores se consomem. Tudo passa, a grande esfinge tudo devora. Tronos refulgentes, conquistas grandiosas, os tempos vencem. Ele chega silencioso,
corpo e fica. Reúne a malta dos aflitos e os agasalha ao próprio peito. Nada solicita, pois alguma pede em troca. Ao suave barulho de sua mansa voz, acordam-se as esperanças, levantam-se os ideias esquecidos. Ao forte clamor do seu verbo, erguem-se os dias e as horas do futuro vivo. Admoesta e ajuda, verbera rigoroso socorre. Aceita as oferendas do amor, mas não enclausura a verdade nas paredes do suborno. Permuta o contato dos anjos, pela comunhão do populacho, da verdejante e calma Cafarnaum, trocando os esplendores da Via Láctea pelas madrugadas rubras do lago viscoso. Aceita o pó das estradas ermas e calcinadas de Caná, Magdala, Dalmanuta e as suas fronteiras que se perdem no sistema solar. Ele as estreita entre o mar e o Ebro, entre a Síria e o país do mar. Deixa a gleba paradisíaca para tomar de um grão de mostarda e com ele elaborar uma cantada, sofrendo calor asfixiante. Esfaimado, pede a uma figueira frutos que fora de época não os pode dar. Senhor da vida, causa anterior existente, deixa-se confundir na turba, na multidão esfarrapada, na multidão, sim, na qual sofrendo encontra a razão do seu glorioso martírio. E ferido, traído, vencido em uma cruz, elege uma tranquila e calma manhã para ressurgir, buscando uma antiga obsidiada para dizer que a vida não cessa e que o reino de Deus está dentro do coração, reafirmando insofismável ficar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Retorna ao Pai, onde nos espera, vencidas as provas libertadoras da nossa ascensão espiritual, na qual hoje nos empenhamos com sofreguidão. Muita paz, meus irmãos. Muita paz a todos. Sim, sim. Querida Lélia, obrigada pelas reflexões oportunas que cada um de nós internalize, de acordo com as suas necessidades, de acordo com o que conseguiu absorver. Que Jesus abençoe você para que continue nessa tarefa tão bela de divulgar a doutrina dos Espíritos. Mais uma vez agradecemos a presença de todos, os companheiros de outras casas espíritas que aqui vieram compartilhar da nossa alegria dos 69 anos do Centro Espírita Joarará. Agradecemos também a presença da Cida Nogueira, que está no pacote da Sandraria. Ela vence o pacote. Agradecemos a presença do Paulo de Aquino, o casal Paulo de Aquino e Sueli. O Paulo de Aquino é filho do senhor Geraldo de Aquino, que nós citamos na ata. O seu Geraldo de Aquino, ele esteve presente na fundação do Centro Espírita Joarará. E a nossa biblioteca tem o nome de Geraldo de Aquino. Assim agradecemos a todos e convidamos para um bolo de confraternização que a Jane amorosamente fez, Os companheiros colaboraram e a equipe da cozinha está preparando, então convidamos, esperamos que todos compartilhem desse diálogo fraterno, lembrando que nós estamos numa casa espírita, que há um tratamento que é feito, então o tratamento permanece. Então, enquanto nós estivermos aqui, procuremos sempre as conversas fraternas, que procuremos também nos refazer. Nós estamos num ambiente que é um ambiente de tratamento. E para encerrarmos, vamos pedir ao grupo vocal que cante mais uma música. Pode ser. Uma música e depois nós vamos fazer a prece de encerramento.
Veneranda Joana d'Arc, amorosa e iluminada irmã, que nos acolhe neste tempo de oração, distribuindo o tratamento para as nossas almas ainda tão enfermas, distribuindo o pão do amor para nossas mãos, para nossos corações, ainda tão endurecidos. Nós te agradecemos, veneranda por nos acolheres neste tempo de oração, do jeito que somos, com as necessidades que trazemos. És sempre uma amorosa a nos acolher, a nos tratar. Veneranda Joana d'Arc, que em nome de Jesus nos mostras que o caminho por ora é pedregoso, como foi para ti, quando na Galileia distante foste julgar, mas confiante no amanhã melhor, percorrestes firme e decidida a estrada da regeneração, da transformação. Que nós aprendamos contigo, veneranda Joana d'Arc, veneranda irmã iluminada, a caminharmos por essa estrada pedregosa que nós mesmos, na grande maioria das vezes,
perseverança, confiantes num caminho mais florido, mais iluminado, mais feliz, que há de raiar para todos nós. Veneranda, amiga, que as energias de paz, de saúde, aqui desfrutadas, cheguem aos nossos lares, cheguem aos nossos entes queridos e amados, cheguem aos nossos irmãos de humanidade, e que todos nós sejamos mais felizes na busca da consciência de nós mesmos, na busca do nosso eu de mundo. E assim, agradecidos por esta bela tarde, agradecidos por este tempo que nos apoia, agradecidos pelos irmãos de jornada, com quem podemos caminhar de mãos dadas, apesar das nossas dificuldades, nós damos então por encerrada esta palestra dos 69 anos desta instituição. Graças a Deus. Somos companheiros.